Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Segredos da Argélia. Me chamo Fernanda. Esse aqui é mais um vídeo onde a gente fala de poligamia, né? Agora que recentemente eu tive duas mensagens de mulheres diferentes dizendo, conversando sobre estar aí envolvida com um rapaz, casado, às vezes a própria mulher casada e topando aí ser a segunda esposa desse rapaz, tá? Eu pretendo, eu já fiz vídeos sobre poligamia, falando sobre o Código da Família Argelino do ano de 2005, onde a poligamia existe com consentimento da primeira esposa. Já falei aqui reportagens, né? Já trouxe reportagens de jornais falando sobre a poligamia, no sentido do que as mulheres árabes achavam da poligamia. Eu já trouxe aqui, enfim, algumas situações. Eu pretendo trazer mais, né? Eu pretendo trazer uma reportagem recente, teoricamente, bem mais recente do que a que eu trouxe, e diferente de ser árabe em geral, direcionada à Argélia. É, e eu pretendo trazer alguns outros conteúdos legais, inclusive, legais que eu digo envolvendo leis sobre a poligamia, tá? Por quê? Porque esse assunto ele é bem necessário. No vídeo de hoje eu vou me ater a responder aqui as inscritas, tá? Mas eu vou voltar com esse tema porque eu acho bem interessante. Bom, a primeira questão que tem aqui oi, boa tarde, Fernanda, tudo bem, querida? Amada, venho hoje aqui em nome de uma amiga. Ela está conversando com o Argelino. Ele é casado e quer ter ela como sua segunda esposa. Ele diz que o Alcorão mudou muito, que o novo presidente daí mudou a lei, onde o homem não precisa mais de autorização da primeira esposa para se casar. É verdade mesmo? Tem pessoas que falam que aí existe bigamia, onde o homem pode ter mais de uma mulher, outros já diz que não tem. Quero saber a realidade. Bom, então esse aí no caso foi a primeira mensagem que foi enviada para mim nesse sentido aí de poligamia, né? E aí o que acontece? Tem mais um, mais recente que esse, onde a mulher diz assim: oi, Fernanda. Acabei de assistir o seu vídeo no YouTube, porque eu havia feito um vídeo sobre a questão de uma mulher casada com homem casada, tá? Casado. Então ela disse assim: também sou casada, estou envolvida com um homem casado daí da Argélia, estamos apaixonados. Nós somos novos, ele diz que casaria comigo sim, vivemos um amor, mas eu não sei o que fazer. É, nem se existe essa possibilidade de outro casamento para nós. Ele é bem casado, tem 4 filhos e um ainda pequeno, de 5 anos. É possível outro casamento? Então vamos lá, pessoal. Todo mundo sabe, vou dar uma pincelada rápida nesse vídeo, tá? Depois, para vocês entenderem, assistam os vídeos anteriores, vou deixar linkado. E vou fazer novos também, tá? Bem mais frescos, com bastante coisa assim para expandir a cabeça de vocês nesse sentido. Não para fazer vocês aceitar ou não aceitar, para vocês terem visão de como as mulheres árabes pensam, entendeu? Só para vocês se inteirarem, vamos pôr assim. Então, nesse caso aqui, ela, na ocasião, assistiu um vídeo, ela é casada e o argelino com quem ela conversa também é casado, né? Veja que interessante, nos países islâmicos, porque assim, você pode, todo país árabe ele vai ter leis seculares, tá? Geralmente um país árabe ele foi colônia de algum país, no caso a Argélia foi colônia da França, né? Então o Código Civil argelino, né, as leis argelinas, elas provêm, vamos supor, de um próprio discurso argelino, né, de uma própria, do próprio Estado argelino, mas também, como era colônia, se aproveitou leis que já existiam antes, né, antes da, como é que a gente vai dizer, da independência, né, que é o nome correto.
Então, gente, dentro dessas leis aí, eu já fiz um vídeo dizendo que as mulheres ajudaram muito na independência da Argélia e tal, e quando a independência ocorreu, algumas mulheres ficaram muito desapontadas com o desfecho da poligamia, porque é certo que, islamicamente falando, um homem pode ter até 4 esposas, tá? Isso todo muçulmano, não é uma coisa de argelino, inclusive muçulmanos brasileiros, tá? Pode ser que vocês aí conheçam muçulmanos brasileiros, inclusive famosos, que você vê na internet, e fala, ele não tem mais de uma esposa porque ele vive no Brasil. Você se engana, tá? Porque ele tem um respaldo da religião que ele segue, tá certo? E é óbvio, né? Você tem aí, por exemplo, o casamento civil no Brasil, você também tem união estável, você tem algumas ferramentas que permitem a pessoa manter essa poligamia mesmo que no país não tenha. E ainda tem o fato de que no ano passado, no Rio Grande do Sul, inclusive, não sei se vocês acompanharam esse caso, eu deixei na época lá no meu Facebook. Agora eu não estou conseguindo editar meu Facebook. Eu não sei o que há, algum tipo de bloqueio, onde eu vou publicar alguma coisa, eu vou postar e ele trava, ele não está abrindo. Eu não sei o que aconteceu no meu Facebook. Mas, de qualquer forma, ele estava trabalhando, eu coloquei lá para vocês, né, que me acompanhavam no Facebook, ou me acompanham, que no Rio Grande do Sul, uma amante teve direito à herança do homem com quem ela tinha um relacionamento. Se não me engano, o fator determinante foi ela ter um filho com ele. Mas, enfim, então quer dizer que as autoridades brasileiras, há casos e casos, inclusive para reconhecer uma união, como é que eu vou dizer, a 3, né? Vamos pôr assim. De qualquer forma, gente, me atendo aqui aos fatos, ele como um muçulmano, ele tem direito de ter até 4 esposas. Desde 2005, na revisão do Código da Família aqui na Argélia, tem esse vídeo explicando sobre algumas leis da família. São 4 vídeos ao todo, mas dentro desse vídeo, o que que tem? Dentro desse contexto, o que que tem? Tem que o homem argelino, para ele adquirir uma segunda esposa, vou abrir aqui um parênteses bem grande, legalmente, né, pelos rigores da lei, ele precisa da autorização da primeira esposa. E segundo informações de um advogado, tá, que eu conheço, essa autorização precisa ser por escrito. Não precisa falar assim, minha mulher autoriza, ou leva a mulher lá, a mulher bate com a cabeça dizendo que sim. Não. Tem que ser uma autorização por escrito, firmada em cartório. Ok, esse é um fato. Fernanda, a mulher dele aceita. O que levaria uma mulher a aceitar uma segunda esposa, né? Isso especulações gerais. Eu, como muçulmana, o pessoal aqui do meu canal sabe que eu não aceitaria uma segunda esposa. Eu sei que islamicamente é um direito do meu esposo. Mas eu também tenho o direito de não querer, né? Então pode acontecer de um homem querer exercer o direito dele de ter uma segunda esposa, a mulher dele não querer, e ele optar pela separação e por viver essa segunda esposa dele aí, casar com ela. Pô, é um direito dele, né? No geral, gente, na maioria das vezes, a mulher encara como sendo bem mais feio ela se separar do que ela permitir que o marido dela case de novo. Então, às vezes, mesmo ela não querendo, o marido cogita a hipótese e ela se cala mediante ao fato. Porque avaliando as perdas e danos, ela acha que é preferível ela continuar casada com ele e deixar quieta essa questão, né? Deixar ele ter essa segunda esposa. Outra coisa também é um desgaste no casamento, né? Às vezes um homem insuportável, vamos pôr assim, muito arrogante, cansativo, um casamento que já está falido, que a mulher não aguenta mais o homem, também de uma certa forma tem filhos, não tem para onde ir, ela acaba topando aí uma segunda esposa, por quê? Porque é melhor do que nada, entendeu? É uma forma dele ficar lá, aí ele divide o espaço dele com essa outra mulher, ela fica um pouco menos sobrecarregada e tá tudo bem. De uma certa forma, independente do que ele decida, ele é obrigado a dar as coisas de igual forma para as duas esposas.
Mas assim, não, eu tô falando no geral, tá, gente? Isso é o que diz o Islã. Mas quando eu converso assim, quando eu leio reportagens, quando eu vejo algumas situações, eu percebo que não é simples, que ele nunca vai ter ali aquele equilíbrio com as duas esposas, sabe? É muito difícil. O camarada tem que ser bem honesto, bem centrado para ele adquirir um equilíbrio, tá? A Argélia, ele é um país assim bem conhecido pela questão de que a população em si não adota poligamia, não é um costume. Se você vê aí, eu vi uma reportagem que eu vou trazer para vocês, tá? Não vou deixar na descrição porque é um tema de um vídeo que eu vou montar, onde 1% da população masculina opta pela poligamia, tá? Ou seja, você está se relacionando aí com um rapaz que é casado, ele não cogita a hipótese de ser polígamo, na maioria das vezes. Ou ele cogita a hipótese de te carregar ali no banho-maria sem resolver a situação, ou então ele cogita a hipótese da separação. Mas, muito provavelmente, eles são acomodados, ele não vai nem se separar e nem te assumir, enfim, não vai acontecer nada, tá? Mas voltando à questão, voltando a essa questão que é muito séria, quando você vai se casar aí no Brasil, vamos supor que a mulher dele aceitou a poligamia, tá tudo ok. Você vai casar aí no Brasil com ele. Para ele se casar no Brasil, ele tem que ter um atestado de solteirice, ou uma certidão de solteiro, ou uma certidão de celibatário. Cada estado brasileiro vai ter um nome diferente, mas vai ser um documento que diga que ele não é casado. Porque como a lei brasileira não aceita poligamia, ele vai ter que trazer do país dele um documento traduzido para o português, que ele vai ter que levar junto com os documentos para ele se casar, dizendo que ele é solteiro. Então, o fato dele ser casado no país dele impede ele de ter tal documento. Mas, infelizmente, existe a lei, existe as burlas da lei, né? Eu já contei aqui, eu não lembro de que país era o camarada, mas eu já contei aqui histórias de homem que adulterou esse documento para se casar na Tunísia. Porque na Tunísia é um país islâmico onde não tem poligamia, né, teoricamente, porque você, quanto muçulmano, você pode dar um jeito de se casar, né? Você pode entrar até na justiça, visto que é um país islâmico, a Tunísia facilita bem as coisas, né? Enfim, tem jeito para se casar legalmente sendo muçulmano num país islâmico, tá? Mesmo teoricamente não sendo permitido, dá para correr atrás, dá um trabalho, mas resolve. Ou você pode se casar em um outro país e voltar, né? Você tendo dinheiro. Mas voltando, a Tunísia não aceita poligamia, o rapaz falsificou documentos, se casou na Tunísia com uma mulher brasileira e, enfim, aí depois que ela já era casada, que ela soube que ele era casado. Tem esse vídeo aqui, tá? Atualmente ela é uma mulher separada, graças a Deus, e muito feliz. Só para informação, o último contato que eu tive com ela, bem depois desse vídeo, ela me mencionou que gastou com o advogado para se separar dele uma quantia de R$3.000. Eu acredito que isso faz uns 2 anos, então já deve ter subido, tá? Então era um advogado que fez essa separação, ele não estando no Brasil, né? Ele estando no país dele, ela no Brasil, ela fez essa separação e custou 3.000. Gente, então, pela lei não se faz, mas existem em todos os lugares do mundo pessoas com ou sem caráter. E essas pessoas, elas podem se aproveitar de N situações para poder fazer um casamento clandestino, né? Vamos pôr assim. Islamicamente falando, como o homem tem direito de se casar, se ele for numa mesquita tradicional, né? Tradicional, porque o certo é a mesquita não casar um homem casado também, a menos que a mulher dele dê um papel. Mas se ele for numa mesquita tradicional, não só daqui, viu, gente, de qualquer lugar, a mesquita ela vai priorizar pelas leis islâmicas, então ele vai poder se casar. É óbvio que o casamento na mesquita não tem valor legal. Então, se ele vai se casar com uma nativa do país dele, vamos supor, a nativa do país dele vai ser a segunda esposa.
Tá ok. Por quê? Não vai atrapalhar em nada. Agora vamos supor, você vai ser a segunda esposa e você vai casar só na mesquita. Aí temos um problema, né? Porque se você precisa de documentos, ou para você ficar no país dele, ou para ele ir pro Brasil, você já não vai adquirir, porque a mesquita não vai te dar documentos que você possa levar no cartório, né? Até porque o casamento legal é o firmado no cartório, né? Então aí você tem uma dor de cabeça. A minha amiga disse, a primeira lá, que eu falei para vocês, que a amiga dela, né, quando ela me mandou uma mensagem voltada para amiga dela, que a amiga dela queria se casar com um homem, no caso, que já era casado, ele disse pra moça, né, como argumento, que o Alcorão mudou e que o novo presidente mudou a lei. Gente, o Alcorão, ele não mudou. O Alcorão, ele é o mesmo, tá? O Alcorão não vai mudar. Não existe o Alcorão mudou. Não se muda uma vírgula do Alcorão. Então, se alguém falar para você, o Alcorão mudou. Não, o Alcorão não mudou. Mas esse mesmo Alcorão permite que o homem tenha até 4 esposas, né? Mas é óbvio que ele está sujeito às leis dos países. Aí disse aqui que o presidente da Argélia mudou a lei. Na verdade, o presidente da Argélia não mudou a lei. Segundo a consulta que eu fiz com o advogado, a lei continua igual. Você precisa de um documento assinado pela esposa para se casar. Mas é óbvio que uma pessoa mal intencionada, mesmo que a mulher não saiba, e eu já vi casos desse acontecer, ele pode dar um jeito de se casar sem que a pobre mulher dele tenha conhecimento de que ele está se casando, tá? Aí é uma coisa bem interessante, né? Porque se você vai ser a segunda esposa, eu creio que se você é do país e vai ser a segunda esposa, você tem que ter um bom motivo. De um modo geral, eu já fiz vídeos aqui que os próprios árabes em si, principalmente os mais modernos de qualquer país, os mais joviais, os mais estudados, eles não veem a poligamia como um bom olhos, tá? Eles não acham isso bacana, sabe? Quem é culto, por exemplo, uma médica, né? Tem uma reportagem boa de uma médica que descobriu que o marido dela tinha uma segunda esposa. Ou descobriu, ou ele falou que queria, enfim. Atualmente ele tem uma segunda esposa. É uma reportagem muito boa que eu separei para vocês verem. Mas voltando, não vem assim com extremo bom olhos, né? Você vai ver as pessoas bem religiosas, elas aceitarem por questão da religião e respeito à religião e etc. Então você vai ver isso acontecer bem. Você vai ver mulheres aceitando a questão da poligamia quando já está nos 35, né? Então, por exemplo, uma moça que a vida toda nunca quis ser uma segunda esposa, o tempo passa para ela tá lá encalhada, a família toda casada, cobrando o casamento, o filho. Ela começa a cogitar ser uma segunda esposa, porque os planos que ela teve para a vida, de repente, não foram exatamente os que ela queria. Então, acaba se cogitando aí ser a segunda esposa. Mas eu vejo que muitas mulheres que são segunda esposa, dentro de um universo onde segunda esposa é pequeno, eu percebo que ela própria, ela não se sente bem, né? Por exemplo, aqui eu conheço mulheres que são segunda esposas, onde ninguém da vizinhança sabe. Eu sei porque alguém me contou em forma de fofoca. Fofoca, né? Secreta. Mas não foi publicado, não foi feito festa, não se anunciou que ela iria casar e ser segunda esposa, porque ela não se sentia confortável. E se é o primeiro casamento da moça, aí que é o segredo mesmo, aí que ela não quer saber mesmo que ela é a segunda esposa. Então, muito provavelmente, acaba ela vivendo com a mãe, porque, vamos supor, eu sou segunda esposa, o camarada vai passar alguns dias na casa da família, né, dele lá, da primeira esposa. Então, vamos supor, ele passa uma semana com a primeira esposa, uma semana com ela. Então, ela acaba nem assumindo para a sociedade que ela é casada. A semana que ela não está em casa, ou ela diz que está numa irmã, numa tia, em algum lugar. E a outra semana ela fica na casa da família dela, porque, diferente do Brasil, a segunda esposa, a menos que seja muito sozinha, mas coisa que não vai ser, ela sempre vai ter um parente. Ela nunca vai ficar os dias com o marido
está com a outra sozinha em casa. Geralmente ela vai estar com a família. Então, por isso, acaba se ocultando muitas vezes que ela é a segunda esposa. Se por um acaso os dois são muito mente aberta e ela fala, não, eu vou permanecer em casa, mesmo que ele fique com a segunda esposa, aí, no caso, as pessoas também pensam, acabam abrindo o jogo que ela é casada, mas pensa que ela é a primeira esposa, até porque ninguém vai saber que ele vai passar um tempo fora de casa, entende? Essas coisas podem acontecer. Mas a gente tem que partir do ponto, né? Se você tem sua vida estável, você é casada, tem seus filhos, gente, será que compensa você abrir mão de tudo isso para ser segunda esposa? Quando eu respondi às amigas, eu fui bem detalhada, eu falei muitas coisas que eu acho imprudente pôr aqui no canal, tá? Por uma questão até de segurança. A gente não pode sair falando coisas assim, né? Tudo que se pode falar, né? No YouTube, publicamente. Mas é preciso você pôr na balança se é uma coisa que vale a pena, se é uma coisa que para você é garantido, se vale a pena você sair do seu país, largar sua família para ser a segunda esposa, sabe? Uma vida solitária, sendo dividida aí seu marido, sabe? Outra coisa, vamos supor que você tem plena consciência de que a primeira esposa dele não sabe de nada. Vale a pena você casar com um homem que sabe, jurou sobre o Corão que era o esposo dela, que até que a morte vos separe, aquele velho clichê, e aí, por causa de uma mulher que ele conheceu, ele simplesmente mente tanto para ela, sabe? Já vi casos de uma mulher saber que o marido tinha uma segunda esposa, já quando ele estava casado fazia 10 anos com a outra. E ela se ralando para fazer economia do lar, para ajudar o marido, cuidando dos filhos, com sol e com chuva. Aí descobre que ele tem outra. Cadê aquela lealdade, aquele amor, aquele juramento, né? Vale a pena você estar com um homem que não foi leal à primeira esposa dele? Eu não digo quando a pessoa é honesta, sempre fala, olha, eu vou me casar, vou ter uma outra esposa. Ah, eu não quero, eu gostaria que você continuasse comigo, mas se você não quiser, né, você tem todo o seu direito de ir embora, tal. É uma conversa honesta, né, se é o direito dele. Agora, ele nega essa conversa honesta para a primeira esposa e você acha que tá ok? Tá ok você achar que tá ok? Se você acha que tá ok estar com uma pessoa desleal à primeira esposa, tá ok então. Se você não tinha pensado por esse ângulo, é legal você pensar, gente, porque não é interessante. Eu vou trazer mais assuntos sobre poligamia, tá? Vou trazer mais leis, porque é de um tempo onde tinha poucos inscritos, então eu não expliquei um panorama que eu gostaria que todos soubessem sobre a poligamia, tá? Lembrando que eu respeito muito, se aparecer aqui uma amiga que for a segunda esposa, você tem todo o meu respeito. Jamais eu desrespeitaria alguém por ser segunda esposa, por ser amante, tal. Eu deixo claro aqui minhas opiniões. Por exemplo, eu, Fernanda, não gostaria de ser segunda esposa e não aceitaria meu marido ter uma segunda esposa. Mas isso não significa que eu desrespeito, por exemplo, uma conhecida que eu tenho que é segunda esposa. Muito pelo contrário, eu gosto dela, tudo, nunca me fez nada e a gente tem uma amizade, né? Vamos pôr assim, amiga da família e tudo. Então, não tem nada a ver as minhas opções pessoais com as opções aí da sociedade. Todo mundo é bem-vindo e bem respeitado. Tá certo, pessoal? Por hoje é só, fiquem todos com Deus. Esse vídeo ficou longuíssimo. Breve mais um vídeo. Vou trazer mais poligamias aí. Breve um vídeo de Sukiara. Está dando um trabalheira, mas vai ficar pronto. Beijos, por hoje é só. Filemena, assalamu alaikum. Bye, bye.